a presença de vocês. Ah, pra cá. Bom, vamos começar. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. E obrigada especialmente a Patrícia e ao João Moreira. Gentilmente aceitaram o nosso convite para conversar de um tema nada simples e incrivelmente atual, que é sobre o manifesto e sobre o movimento Arte contra a Barbárie. A gente, na verdade, esse evento faz parte de um ciclo de debates que a gente tem feito desde o dia 25 de outubro sobre alguns temas do Teatro de Grupo em São Paulo. Esse é o nosso terceiro encontro, que continua até o final de novembro. Então, sintam-se convidados para voltar. Tem mais 2 encontros, a partir do dia 22 e 28 de novembro. E, enfim, muito obrigada pela presença de vocês. Que a gente tenha um debate produtivo e provocador. A gente vai começar lendo. Pega o microfone? Não precisa, né? É por causa do vídeo. A gente vai. Oi. A gente vai começar lendo o primeiro manifesto da Arte contra a Barbárie, para contextualizar um pouco. A gente vai começar lendo o primeiro manifesto do movimento da Arte contra a Barbárie, para contextualizar um pouco, para quem não sabe, para quem não tem contato do que foi, e aí depois o Moreira e a Patrícia vão falar do ponto de vista deles, o contexto histórico e até a criação do fomento. Alô? Isso. Bom, primeiro manifesto, Arte contra a Barbárie. Os grupos teatrais, Companhia do Latão, Folias d'Arte, Parlapatões, Piafraus, Tapa, União e Olho Vivo, Monte Azul e os artistas Aymar Labac, Beto Andreatta, Carlos Francisco Rodrigues, César Vieira, Eduardo Tolentino, Fernando Peixoto, Gianni Rato, Hugo Pozzolo, Marco Antônio Rodrigues, Reinaldo Maia, Sérgio de Carvalho, Tadeu de Souza e Humberto Magnani vêm a público declarar sua posição em relação à questão cultural do Brasil. O teatro é uma forma de arte cuja especificidade a torna insubstituível como registro, difusão e reflexão do imaginário de um povo. Sua condição atual reflete uma situação social e política grave. É inaceitável a mercantilização imposta à cultura do país, na qual predomina uma política de eventos. É fundamental a existência de um processo continuado de trabalho e pesquisa artística. Nosso compromisso ético é com a função social da arte. A produção, circulação e fruição dos bens culturais é um direito constitucional que não tem sido respeitado. Uma visão mercadológica transforma a obra de arte em um produto cultural e cria uma série de ilusões que mascaram a realidade da produção cultural no Brasil de hoje. A atual política oficial, que transfere a responsabilidade do fomento à produção cultural para a iniciativa privada, mascara a omissão que transforma os órgãos públicos em meros intermediários de negócios. A aparente quantidade de eventos faz supor uma efervescência, mas na verdade disfarça a miséria dos investimentos culturais de longo prazo que visem a qualidade da produção artística. A maior das ilusões é supor a existência de um mercado. Não há mecanismos regulares de circulação de espetáculos no Brasil. A produção teatral é descontínua e, no máximo, gera subemprego. Hoje, a política oficial deixou a cultura restrita ao mero comércio do entretenimento. O teatro não pode ser tratado sob a ótica economicista. A cultura é o elemento de união de um povo que pode fornecer-lhe dignidade e o próprio sentido de nação. É tão fundamental quanto a saúde, o transporte e a educação. É, portanto, prioridade do Estado.
torna-se imprescindível uma política cultural estável para a atividade teatral. Para isso, são necessárias, de imediato, ações no sentido de definição da estrutura, do funcionamento e da distribuição de verbas dos órgãos públicos voltada à cultura, apoio constante à manutenção dos diversos grupos de teatro no país, política regional de viabilização de acesso do público aos espetáculos, fomenta a formulação de uma dramaturgia nacional, criação de mecanismos estáveis e permanentes de fomento à pesquisa e experimentação teatral, recursos e políticas permanentes para a construção, manutenção e ocupação dos teatros públicos, criação de programas planejados de circulação de espetáculos pelo país. Esse texto é a expressão do compromisso e responsabilidade histórica de seus signatários com a ideia de uma prática artística e política que se contraponha às diversas faces da barbárie, oficial e não oficial, que forjaram e forjam um país que não corresponde aos ideais e ao potencial do povo brasileiro. Alô? Boa noite. Boa noite. Eu fico olhando assim, né? Aí fico pensando se o Amir do Tá na Rua, o Amir Haddad, sabe? Ou se o Ilo, Krugli, pessoas com quem eu aprendi de uma geração anterior à minha, estivessem aqui, eles falariam dessa disposição espacial tão obsoleta. Veja, a gente está numa escola de artes, né? Vocês estão estudando a licenciatura de artes, vocês serão professores de artes, não é isso, Mariana? Essa é a matéria. E veja, numa escola de arte, onde está estudando licenciatura de arte, onde vocês serão multiplicadores e, enfim, professores, essa sala ainda está reproduzindo uma disposição espacial em que ao longo da minha formação, que se deu muito mais no meu grupo de teatro do que exatamente na academia ou na escola de onde eu vim, já é absolutamente desconstruída, sabe? E necessária desconstruir. Então eu vejo, começou a conversa, já tinham 3 fileiras de cadeiras brancas, todo mundo lá atrás, aí vem aproximando um outro, a maioria aqui ainda vazia, tal, pá, né? Então é de se pensar que o buraco é bem mais embaixo mesmo, né? Puxa vida, eu acho que começo com essa provocação. Faço questão de desconstruir esse espaço. Entendo o microfone, entendo a câmera por registro, acredito nisso, na importância disso. Mas ia propor uma roda, um outro tipo de aproximação, senhoras e senhores. Entendo? Eu acho que... É curioso que na semana passada veio justamente o Ilo. E aí? E a primeira coisa que ele falou Pois foi pedir uma roda, não foi sugerir, foi pedir uma roda. Sim, ainda a gente está falando ainda de teatro. Eu estou sendo ainda careta, porque eu poderia pedir para a gente tirar os sapatos e se alongar enquanto conversamos. Um outro tipo de conversa que não seja essa formal que só reproduz alguns comportamentos. E veja, eu digo isso ainda não ecoa, né? E não acontece. Se eu digo, vamos fazer uma roda? Sim! Né? Então, pra se olhar, porque senão fica realmente, eu fico aqui com Moreira, não sei Moreira, mas me incomoda. Você não vê a cara das pessoas se tem gente dormindo, se não tem gente dormindo. Ou se...
como sempre, também o nosso problema é tempo, né? A gente tem pouco tempo, a gente tem um tempo para falar, um tempo para começar, um tempo para ir embora. Então é isso. Então, encontrei a Ana no elevador, esbaforida, né? Dizendo que a sala não estava arrumada. E veja, a gente chega e desarruma tudo. Então é muito curioso isso. Mas eu acredito muito nessas coisas e tem tudo a ver com o que a gente vai falar, eu acho, né? Então, olha só que curioso também, né? Eu estou vindo de uma reunião da Roda de Fomento na Companhia Antropofágica, né? Nós estamos nos reunindo, os grupos que já foram fomentados, os grupos que estão fomentados agora, os grupos que não estão, enfim, os grupos interessados nessa lei, em entender aí essa transição de governo, né? Para ir lá na Câmara, que daqui a pouco vai estar sendo pensado e votado, quinta-feira agora, inclusive, o orçamento das secretarias, né? Então, novamente, estamos nos encontrando para nos articularmos diante de uma ameaça do dinheiro não acontecer, apesar de ser lei, ou de diminuir a verba, ou de garantir uma verba maior, não só para o fomento de teatro, mas fomento dança, fomento periferias que agora tem, né? Então estávamos lá nesses 14 anos agora, né, de fomento, 14 anos, ainda nos encontramos para discutir acerca deste tema, né? E é curioso que a gente vem se encontrando, né? Sempre, ultimamente, para apagar incêndios. Eu vou fazer uma fala talvez mais geral, ela vai chegar no passado, tá? Calma. Talvez já responda algumas coisas. E a gente vem se encontrando muito para apagar incêndios, né? Quando nos sentimos ameaçados bem claramente, seja numa mudança de gestão, né, de prefeito para secretário de cultura, onde nós temos que novamente nos posicionar, dizer o que acreditamos, o que achamos importante, garantir o nosso dinheiro, e isso é de suma importância. Então nos encontramos para apagar incêndios, quando estamos ameaçados com um corte de verba, ou com alguma rubrica que se insere no fomento, nos obrigando a algumas coisas, como foi recentemente que todo projeto de fomento só teria que contemplar uma circulação, uma descentralização de apresentações pela cidade. O que é muito bom, mas o que não pode ser imposto, impositivo. Você pode ter um projeto de fomento que não esteja pensando isso, esteja pensando na sua sede ou num outro projeto de pesquisa, né, que não necessariamente naquele momento, naquele ano seja a circulação, né, etc. Então, para dizer que a gente vem se encontrando bastante. Mas, o que eu acho que difere muito do momento do Arte contra a Barbárie é que se hoje a gente se encontra para apagar incêndio, num sentido reativo, de defesa, né, apenas, de garantir o mínimo, que é ainda o 0,7% do orçamento do município para a cultura, fica discutindo dentro desse 0,7%, né? Ou no 0,2% do federal, né? A gente ainda fica discutindo nessa migalha, tá entendendo o que eu estou falando? O Arte contra a Barbárie, ele tinha uma especificidade. Eu tinha 22 anos na época, era jovem, agora eu tenho 40. Então, ele trazia, para além de discutir essas migalhas, essas questões, ele trazia do meu ponto de vista, né, lá com 22 anos, uma produção de pensamento que hoje, nessas reuniões de apagar incêndio, de suprir demandas reativas e de defesa, se perde um pouco, né? Então, se você pensar naquela época, se a gente já soubesse, eles começam a se reunir em 99, né? A lei de fomento sai mesmo em 98, né? E a lei de fomento sai mesmo em 2002, né? Então, desde 98 eles começam a se encontrar para discutir entre eles esses grupos pequenos, em termos de quantidade, né? Que ela falou. Depois até trouxe o livro aqui, se a gente quiser nomear as coisas mas o Folias, o Latão, o Piafraus, Tapa, Vertigem,
União e Olho Vivo veio depois, eu acho. Já estava? O Vertigem veio depois? Enfim. Ok. E uma reunião de poucos representantes, que devia ter umas 10 pessoas, né? Não sei, assim, no seu começo, em 98. Seria impensável se a gente falasse, gente, a gente está se reunindo aqui para fazer uma lei que contemple um programa que dê tantos milhões para o teatro. Imediatamente alguém já se levantaria lá e falaria, isso é impossível. Isso é impossível, isso é dar murro em ponta de faca. Veja os sistemas em que estamos enredados, né? Isso não diz respeito à lógica mercantilista como eles olham a cultura hoje. Isso é impensável. Mas veja, em 98 eles não se reuniam para ter isso já como objetivo e horizonte no seu fim. Isso foi uma produção de pensamento, uma reflexão de grupos, né? Eu lembro do Marcão falando que eles começaram a se reunir discutindo primeiro as fragilidades em que eles estavam inseridos. Meu teatro não vai ninguém, caralho. O que eu faço é ruim. Não tem uma pessoa que vem, e o seu? Não vem um gato pingado. Qual é o teatro que está cheio de gente? O que a gente está fazendo? Para quem que a gente está falando? Que dramaturgia a gente está produzindo? Nhaca, nhaca. Falando da cozinha dos grupos que estavam, né? E a partir daí uma série de reflexões, a partir de um questionamento artístico, da sua utilidade artística na cidade, com o seu público, eles começam a chegar nas condições de produção, né? De circulação, onde está o dinheiro, o público tem acesso a quê, quanto é o ingresso, e etc. Então, e aí, ao longo dos anos 98, 99, 2000, 2001, 2002, aí, desse coletivo, desse primeiro manifesto que ela leu, eles começam a compartilhar o manifesto com outros artistas, isso cresce, aí vem o segundo manifesto, culminando no terceiro manifesto, que é o mais palpável, né? Esse ainda é um pouco genérico, o segundo se aprofunda mais, e o terceiro ainda já foi uma militância que foi também politizando os desejos, eu acho, e também politizando as ações, no sentido de entender qual que é a engrenagem. Vereador, votação, como que se dá... quando eles perguntavam, eu quero saber, Ministério, quantos % é para a cultura hoje? E vinha a resposta, eu quero saber, Secretaria, quais são as rubricas, né, toda essa engenhosidade também que está por trás do estudo, né, e que vai culminar no terceiro manifesto com muito mais propriedade da situação atual em relação ao orçamento mesmo, falando disso, para além dos conceitos artísticos de produção, modo de produção, questionados e envolvidos. Então, tudo isso para dizer que talvez, se nas primeiras reuniões falasse isso, alguém se levantaria e falasse, isso é impossível, isso não vai dar, né? E que isso foi produzido ao longo do tempo e com um pensamento sobre arte no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que mesmo, por exemplo, hoje, o fomento periferias, né? Quem pensaria que isso seria possível hoje? Né? Não sei. Quem pensaria que eles conseguiriam uma brecha de uma lei, o fomento periferias, né? Que foi um movimento que também começou com questionamento, produção de pensamento, não era de cara a lei, mas entender como se funciona essa centralização, né? Com vários coletivos se aglutinando. E agora a lei aprovada, o resultado do primeiro fomento periferia saiu, tudo bem, a grana ainda não está empenhada, pode ser que não se empenhe, pode ser um pesadelo, mas que seja, eles conseguiram uma lei. Fazendo um paralelo lá com 2002 e agora, né? Estou dizendo isso porque quando eu falo que a gente tem se encontrado muito para apagar incêndio, numa coisa reativa das migalhas do 0,2%, 0,7% do município, né? Sempre trazendo na pauta os 3% para a cultura do orçamento total, sinto que, vamos lá, sinto que a gente se perdeu um pouco nos pedidos
e na defensiva apenas dessas migalhas. O que o Arte contra a Barbárie trouxe para o horizonte e politizou como desejo e compartilhou e contaminou em termos até de registro, né? Você tem o Sarrafo, que é um jornal que foi produzido depois, logo que a lei foi produzida, que a lei foi aprovada e tiveram os primeiros ganhadores. Esse tipo de pensamento que lança uma utopia ainda dentro dessa engrenagem, né? A gente está um pouco aquém, hoje eu sinto. A gente está muito na migalha, porque, como eu falei, se fosse na primeira reunião do Arte contra a Barbárie, ninguém falaria que conseguiria isso, assim como o Fomento Periferia. Acho que quando, aí depois do terceiro manifesto, que foi quando eu comecei a participar, tá? Como eu falei, eu tinha 22 anos, cheguei no terceiro manifesto, que foi na oficina, mais de 700 artistas, a leitura do manifesto, logo depois a lei redigida, né? Moreira, foi isso, né? E... Não lembro exatamente. Mas foi proximamente do terceiro manifesto que a lei esse projeto começou a ser escrito. Paralelo, o terceiro manifesto, ele além de ter esse poder de aglutinação, o Arte contra a Barbárie começa a abrir espaços semanais que eles chamavam de estudo de cena. Estudo de cena, né? Onde os coletivos de artistas se encontravam para conversar, para falar das demandas artísticas, não só das demandas reativas em termos de dinheiro, tá? Embora isso fosse o horizonte, óbvio, estão entendendo o que eu estou falando? Óbvio. Mas estou falando de uma produção de pensamento importante que eu acho que a gente deve recuperar. Veja, quando sai a primeira edição do Fomento, em 2002, né? Os grupos, fora os encontros do Estudo de Cena e toda a militância de vereador, da lei ser aprovada, né, o que dizem hoje que era uma janela da sorte, né, que tinha o vereador Vicente Cândido, do PT, que ajudou, acham que isso não se reproduziria novamente. Eu duvido, eu estou falando isso porque eu duvido, queria conversar sobre isso. Logo depois do primeiro edital, em 2002, você tem a continuidade desses grupos se conversando, né? Tem o jornal Sarrafo, né? Eu até trouxe, em termos nostálgicos, eu preciso mostrar isso. Moreira, não dê risada na minha cara, juro, é porque é uma coisa muito cara isso, eu acho. Você tem o Sarrafo, são esses grupos, esses coletivos, eles se organizavam e produziam resenhas, críticas, pensamentos, entrevistas com atores da atualidade, com os grupos que estão atuando, chamavam pessoas do cinema e etc. Uma série de matérias que ainda era continuidade da reflexão do Arte contra a Barbárie, né? Então, do meu ponto de vista, eu com 22 anos, vindo de uma formação capenga, né? Meu pai e minha mãe não têm nenhuma luta política histórica, eu não tenho na família. Minha formação, eu tinha uma bolsa num colégio particular, que minha mãe era professora do mais, o SPB, Organização Social e Política do Brasil, Educação Moral e Cívica, bem anos 80 mesmo, que acabou com qualquer tipo de continuidade de pensamento crítico, né? O que está acontecendo agora com a educação no Brasil também, né? Continuando esse desmantelamento, eu olhava essa possibilidade, estava saindo da EAD, já tinha feito o Célia Helena, tinha uma bolsa no Célia Helena, já tinha me formado e falava, bom, me formei no Célia Helena agora, o que eu vou fazer? Né? E aí ficava aquela coisa no ar de esperar alguém me chamar para trabalhar, eu sou atriz, né, tal. E na EAD, quando começo, a Companhia São Jorge começa a se organizar, a gente começa a ver trabalhos como o do Latão, grupos se organizando, a gente fala, poxa, algo no horizonte, né? E o Sarrafo continuando toda essa discussão que o Arte contra a Barbárie começou. Muito profícua, do meu ponto de vista. Todavia, entretanto, contudo, quando quando o Fomento sai, a lei se consolida, tem o primeiro, o segundo edital, o movimento acaba.
O movimento acabou, Arte contra a Barbárie não existiu mais, né? E aí eu acho que há um nó, né? Porque a nossa vitória foi a nossa desmobilização ao mesmo tempo. Isso é um nó que a gente tem que olhar para isso, né? A gente construiu as paredes sólidas de uma coisa que hoje acaba nos apertando. Vocês entendem? São 14 anos de fomento, né? Depois do primeiro ano, do primeiro e segundo edital, veja, o sarrafo não tem mais sarrafo, o Arte contra a Barbárie não tem mais, os núcleos começam a se voltar, muito benéfica, muito, numa época muito benfazeja, começam a se voltar para suas pesquisas, para os seus núcleos, olha, né? Pô, um edital de fomento é uma grana que não é muito, se você for pensar que é trabalho de 1 ou 2 anos, mas é uma responsabilidade com dinheiro público. Você às vezes tem uma sede, você tem uma casa, pô, você tem uma casa, você tem vizinho, você tem casa, tem uma série de demandas administrativas, Pai Santíssimo, que ultrapassam o mero modo de produção artístico apenas, né? Então você tem coletivos que se organizam dentro de uma rede que ultrapassam apenas o palco, né? Então é uma demanda assim maravilhosa. Você tem, eu brinco, você tem territórios autônomos, você tem zonas autônomas territoriais, ilhas de desordem espalhadas, que acontecem graças a esse financiamento, com um tempo largo de pesquisa, um espaço físico mesmo arquitetônico, às vezes, que é conquistado como uma sede, e o espaço da cena, e o tempo da cena também, que são quase oásis mesmo de criação, de pensamento, de materialização, de politização, de desejo, né? Acho que foi uma época que os atores ganharam muita propriedade no ofício. Passei meia hora, gente, me ajuda, tá? Onde essa palavra ator, não sei, passa a ser atuante, mais do que só ator. Você tem um projeto, você é propositivo dentro de um projeto, você não é mais uma peça para a realização de um espetáculo, né? Enfim, você se apropria dos modos de produção, você interfere na concepção do projeto, você muito mais com o ator, você está atuante, uma visão muito mais do artista do que apenas do ator. Isso para não falar da dramaturgia, enfim, e de como coletivamente esses grupos se geriam, né? Então, os núcleos começaram a se voltar tanto para eles mesmos que em alguma medida, a gente perdeu a potência dos encontros que tinham na Arte contra a Barbárie, né? Obviamente, encontros esparsos aconteciam, tinha encontros dos grupos de quinta-feira, de terça-feira, né? Ainda para conversar, ainda para produzir pensamento, mas o que se vê passados 5 anos do fomento, tem o livro da Iná, né? Até trouxe também, mas vocês devem estar estudando isso aqui, não sei. Tem o livro da Iná, que é os 5 anos do fomento. Eu trouxe as coisas, gente, olha lá, cadê? E tem dos 12 anos, eu perdi em casa aquele outro, do Paulo Aransky, do artigo do Paulo Aransky, que ele fala Lei do Tormento, porque é aí que eu quero chegar. Então, aqui, pode passar. Então, 5 anos de lei de fomento, meu Deus do céu, quantas possibilidades. Só que o que acontece? A lei de fomento, o Arte contra a Barbárie, ele cria uma coisa tão emblemática, que ele cria uma demanda maravilhosa, que ele mesmo isoladamente não dá conta, naturalmente. Ora, passa-se 5 anos, então os grupos que tinham 10 anos, ou 3 anos, ou 5 anos estão lá. Passa-se 12 anos de fomento. Pô, o que você tem de grupo novo surgindo, com uma potência maravilhosa, né? Tanto quanto os grupos que estão com 30 anos, 18 anos, que é o caso da São Jorge, grupos que estão com 3 anos, vindo com tudo, saindo aí de universidade ou não, ou de grupos amadores que começam a ver no fomento a continuidade do trabalho. Ora, a lei não dá conta de si mesma. Né? Você tem hoje o fomento, do meu ponto de vista, com todo o respeito que eu tenho pela lei e defendo, estava na roda de fomento e estarei quinta-feira lá no orçamento, mas ele é um saco de gato. Você tem grupos de 30 anos concorrendo com grupos que estão saindo da universidade, com grupos que têm 5 anos
E ele não dá conta disso. Ou seja, o que acontece? Então, Arte contra a Barbárie, ele lança essa possibilidade de produção de pensamento efetiva, potente, de uma cultura contra-hegemônica da que se mostra, né? Mas, ao ter a primeira vitória, ele se desmobiliza dentro... A própria vitória, o próprio fomento a sua destruição. Talvez o Moreira vai explicar com certeza muito melhor isso pra gente. Mas, então, a fala vem no sentido de que ele não é suficiente, ele era o primeiro passo, e alguns grupos, algumas pessoas já anteviam isso, mas não houve força para se continuar, né? Então hoje ele é um saco de gato, ele é a única coisa que tem. Surge um Zé Renato depois de 12 anos para dar uma desafogada, mas que ainda não produz um pensamento que risca o chão como o fomento risca. Ele ainda tem uma lógica híbrida, né? Não tem a radicalidade que o fomento, um pensamento de fomento, a cultura política, né? Cultural. Ele ainda está nessa coisa do 0,7% do município. Então, eu acho que perdemos o bonde da história. Eu sinto assim. Então, veja, viemos aqui para falar sobre Arte contra a Barbárie, um movimento absolutamente bem sucedido, e fazemos a autoanálise, e depois dele eu acho sim que a gente perdeu o bonde, né? Porque o que o fomento propiciou nunca se viu, eu acho, na história do teatro brasileiro, né? Você tem uma profusão de grupos, uma descentralização, pesquisa, novas dramaturgias, novos espaços públicos, sedes de grupo. Você tem debates, seminários, espetáculos, circulação. É coisa pra caralho, digna pra caralho. Se você for ler os projetos, né? Os que ganham e os que ficam de fora, porque hoje em dia não dá para contemplar todos, né? Nunca se viu dantes isto na cidade, né? E todavia, toda essa potência não se converteu em politização depois da Arte contra a Barbárie. A gente não ampliou. Você deveria ter... Como é que era? O Prêmio Augusto Boal, não sei, para grupos com mais de 30 anos. Veja, o Willo, que esteve aqui, ele fica escrevendo o projeto histórico da companhia, o histórico dele. Ele não aguenta mais fazer isso, gente. Ele é um bem cultural, já, né? O Oficina, o César Vieira veio aqui, não veio? Pelo amor de Deus. Ele tem que escrever o currículo dele, o histórico do grupo dele, e concorrer com o pessoal que está saindo da universidade. Isso não é um saco de gasto do... Entendeu? Então, tem que abrir novas frentes. Então, a fala vem nesse sentido. Eu vim da roda de fomento para apagar incêndios, né? Querem cortar aí, era 9 milhões, agora vai ser 7 milhões, se sair o dinheiro do fomento periferia. Era 15 milhões, talvez seja só 10 milhões, O que eu acho que o Arte contra a Barbárie trouxe é um novo risca-chão, um novo... que não é novo, né? Mas que pelo menos ele torna público, e os artistas começam juntos a entender isso. E essa produção de pensamento, esse tipo de jornal, essa lei que surgiu, mas ele não tem fôlego de continuar. Depois veio o Arte pela Barbárie, você lembra disso? Meu Deus do céu, tanta coisa. Depois veio o Arte pela Barbárie, que era outro movimento. Meu Deus do céu, que era o avesso do avesso. Aquilo foi terrível, do meu ponto de vista um equívoco horrível, mas... E termino dizendo, acho que já foi, né? 5 minutos, ótimo. Que, poxa, eu não acho pouca coisa o fomento periferia ter sido aprovado, né? Dentro de todo esse cenário meio de desconstrução e desmantelamento que eu coloquei, perdendo o bonde da história, né, que a gente não conseguiu avançar. Mas o nó que eu queria trazer, o que significou para mim, com 22 anos, saindo da universidade, participar dessas reuniões, desses estudos de cena, onde o Maia falava, Moreira falava, Marcão falava, e eu lá, com 22 anos, escutando tudo ainda, né, despolitizada, mas tentando entender o que estava sendo processado lá, é que
a gente tem que registrar, escrever e continuar a vislumbrar a política pública cultural que a gente quer. Entendeu? É uma obviedade, mas ao mesmo tempo não, porque a gente tá meio num beco sem saída, né? Tá sem saída, mas ninguém vai escrever pra gente isso. Qual que é a política pública? Quantos por cento que a cultura tem que ter? Quantos, né? E, como eu disse, o que parecia, se na primeira reunião do Arte contra a Barbárie você falasse que era improvável acontecer essa aprovação, no Fomento Periferia também, eu acho que a gente tem que desfazer esse saco de gato que foi feito, né? E, enfim, mobilizar o imaginário, os desejos, politizando, né? Uma abertura, Moreira. Bom, obrigado pelo convite. Azar de vocês. Eu sou mais velho aqui, então isso me dá um monte de regalias. Algumas informaçõezinhas básicas primeiro. Vocês viram um manifesto assinado por algumas pessoas que vinham se encontrando ao longo de um ano, uma vez por semana, para discutir o sufoco em que a gente se encontrava. Depois a gente pode falar um pouco desse sufoco. E num determinado momento, eles não sabiam mais o que fazer, elaboraram esse manifesto e resolveram abrir a discussão. Conseguiram colocar isso na mídia, porque tinham contatos e tal. E quando eles foram ler o manifesto da Aliança Francesa, tomaram um tombo, porque aquele troço lotou de ficar gente na rua. E as pessoas pegavam o microfone para falar que finalmente a classe voltava a se reunir em assembleia e a mesa tinha que cortar, dizendo que aquilo não era uma assembleia da categoria. O movimento Arte contra a Barbárie nunca teve uma direção, nem um porta-voz. E nunca se colocou como representante de absolutamente nada. Quem representava para a gente era o sindicato, a cooperativa, a PETESP, enfim, tinha as entidades para isso. Então, não falávamos em nome de ninguém, e não sou eu aqui também que vou falar em nome do Arte contra a Barbárie, tá? E eles ficaram assustados, sem saber o que fazer. Aí resolveram continuar conversando entre eles e chamaram mais algumas pessoas, que eu lembro 3. A Iná, o Chiquinho Medeiros e eu. Eu, no caso, estava, digamos, afastado da chamada categoria. Eu sempre brinco que eu peguei o boné e me autoexilei. Eu sou de um grupo chamado Engenho, que existe há 37 anos. E a partir de 93, portanto há 20 e tantos anos, a gente abandonou o circuito tradicional, a gente foi embora para a periferia. E eu era um velho militante da classe, então eles me chamaram até por conta disso. Na brincadeira, então, a gente fazia parte da segunda dentição do Arte, depois veio a terceira dentição. Bom, aí o que fazer, o que não fazer, a gente tinha claro, e ali ninguém tinha tempo, nem interesse, nem para ser uma vanguarda política para organizar a categoria, o que quer que seja. Você fala no fomento, não, se discutia se a gente devia ou não, além de cobrar, ser propositivo, apresentar alguma coisa. E se discutia se essa alguma coisa era uma política, era um projeto, era nacional, era estadual, era municipal, era de cultura, de artes, artes cênicas, só teatro, o que seria, mas né, não saía nada. O espaço da cena, o estudo da cena, eu não lembro o nome, então foi um processo de debates. O arte era isso, um processo de debates e discussões, que daqui a pouco eu retomo sobre esse aspecto. Só estou dando um históricozinho rápido. E numa discussão sobre política pública foi colocado então um projeto já redigido, que era o programa Fomento. Então, já vou de cara abrir uma pauta, e para isso, que projeto é esse, o que significa o fomento? E por que até hoje todo mundo fala nesse troço? Não é por causa da grana. Então, o que tem por trás, em termos de pensamento do fomento, e por que, de fato, ele se contrapôs ao que existe até hoje?
se alguém puder me quebrar o galho, eu vou, acho que, começar a elencar um monte de pautas, que a gente, evidentemente, não vai dar conta, mas pelo menos fica a pauta. O programa de fomento é um deles. Tá? E aí, nesse debate, se formou um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho foi em frente, aí tem a história da aprovação do programa de fomento. E aí o ARTE praticamente acabou se mobilizando em torno dessa única coisa. Bom, e por que se furou que 14 anos depois a gente está aqui numa universidade falando disso? Ou seja, meia dúzia de caras se reuniram, de repente juntou um bando de gente, aquilo explodiu e ninguém sabia o que fazer com aquilo. E na prática o que acabou saindo foi o programa de fomento. No final dos anos 90, a gente estava vivendo no Brasil o resultado do discurso neoliberal da tal Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, ou, né, a mulher que opunha e cujo discurso ideológico venceu o mercado ao Estado. No Brasil isso foi feito e estava acabando o reinado do príncipe Dom Fernando Cardoso, né? Não o outro. A terra arrasada, por exemplo, na periferia, você falou do fomento à periferia, recentemente teve uma tese de doutoramento do Tiaraju, lá da Zona Leste, que ele analisando a tese dele era exatamente sobre esse momento na periferia. Ele disse que a terra arrasada era tamanho, índice de criminalidade, etc., etc., que a periferia de alguma forma se virou para se defender. E ela se defendeu, segundo a tese dele, através de 3 vertentes. O desenvolvimento e proliferação das igrejas evangélicas, o PCC e um outro sujeito histórico, que ele tirou de uma música também de um compositor da Zona Leste, o Tita, que chama o sujeito periférico, que são os jovens que começaram a fazer cultura na periferia e que hoje foi dar no programa de fomento da periferia. Essa terra arrasada da periferia acontecia também entre a gente. A chamada Lei Rouanet estava vazando águas. Por exemplo, na primeira reunião, na primeira leitura do primeiro manifesto, uma empresária ex-deputada como Ruth Escobar, que era responsável por festivais internacionais de teatro na cidade de São Paulo, pegou o microfone, ou Chico de Assis, enfim, figuras históricas, porque a água realmente já tinha batido no teto para todo mundo. A tal Lei Rouanet, um outro tema, que porcaria é essa Lei Rouanet, né? É uma outra pauta, já que a gente está falando de política pública, porque... E até a gente pode usar isso para opor e informar um pouco mais, dar um pouco mais de dados sobre a tal Lei Rouanet, que na verdade não é Lei Rouanet, é Pronac. Mas voltando ao ARTE. Então o desespero era total, porque ninguém tinha mais como sobreviver. Eu particularmente, eu cheguei até a escrever, eu digo que o mercado teatral já faliu há muito tempo, e no caso brasileiro, historicamente tem data. Ele faliu na virada dos anos 50, 60, com a falência do TBC e todos os filhos diletos que desapareceram. Em 69 teve momentos que só tinha um espetáculo em cartaz em São Paulo. No início dos anos 70 se tentou resolver isso através de contratos de coprodução, onde 3, 4 artistas se juntavam e chamavam os outros para trabalhar na base de porcentagem de bilheteria. Isso não deu certo. Em 79 surge o sinal vermelho falando o mercado faliu, que foi a criação da Cooperativa Paulista de Teatro, que não era o que é hoje. Mas enfim, o mercado estava falido, e nesse sufoco e nesse desespero, todas as tentativas, inclusive a tal Lei Rouanet, não davam certo. Quando o ARTE vem e coloca isso, foi botar fogo no rastilho, no estopim que explodiu. Então a explosão do ARTE foi exatamente por conta da falência naquele momento, e que hoje se retome, que na verdade não morreu, do tal projeto neoliberal. Para mim é isso que explica. E eu costumo dizer que o próprio grupo, ou desenvolvimento de grupo teatral, não é uma opção, é uma falta de opção. Não tem mercado, não tem patrão que me contrate, então eu me junto, vou lá e faço minhas peças. Isso não é pouca coisa. Aliás, uma outra coisa, o que é grupo de teatro? Uma bela discussão desse troço. Bom, o que a gente pode tirar da leitura do
primeiro manifesto, aí eu vou dizer coisas que na época eu não dizia, mas eu acho que não, né, não dá mais para a gente brincar e jogar o mesmo jogo. O jogo já foi jogado, estamos em outro momento histórico. O que esse manifesto diz é que o teatro é um direito, o teatro é uma... No livro tem os 3 manifestos. não, mas tem uma coisa aqui que é boa, que ela leu aí até... é uma forma de arte cuja especificidade a torna insubstituível como registro, difusão e reflexão do imaginário de um povo. Ou afirmação do tipo: a cultura é o elemento de união de um povo que pode fornecer-lhe dignidade e o próprio sentido de nação. Ou a cultura é um direito e uma necessidade. Estou falando umas 3, 4 afirmações. É mesmo? Ou isso é desejo? Ou isso é discurso ideológico? A gente está numa universidade, né? Eu sei que hoje a universidade virou formação de mão de obra para o mercado, mas eu sou da velha geração que achava que a universidade, sim, tinha que ser um centro de pesquisa, criação de pensamento. Estar à frente e não a reboque do mercado. Então, estou colocando algumas questões, então já que a gente está falando, esse documento parte de algumas noções, a meu ver, ideológicas, se contrapõe à mercantilização da cultura e defende uma política pública de Estado. Então a gente tem que entender o que é política pública, o que é Estado e o que é mercantilização da cultura. O que é teatro comercial? No arte a gente nunca avançou nessa discussão, a gente sempre colocava que tinha que aprofundar, mas na verdade nunca foi aprofundada essa questão, porque a gente não queria rachar a união que tinha se conquistado. Só se falava em riscar o chão, riscar o chão, riscar o chão, mas a gente sempre empurrava com a barriga. Então, acho que a mercantilização da cultura, a questão de grupo, a questão de política pública, a questão do Estado, são questões fundamentais que o arte colocou, do meu ponto de vista, com uma visão ideológica, de desejo e romântica. Deu certo. A gente sempre brincava que o arte era um blefe que ninguém pagou para ver. Então a gente levou. O arte não era uma coisa também, assim, as pessoas não tinham as mesmas posições, tá? Tinha gente que acreditava no mercado lá dentro, tinha gente que não acreditava no mercado lá dentro. Bom, acho que está meio claro mais ou menos o que é, o que foi e o que rendeu. Agora, por que explodiu tanto? Explodiu tanto porque ele veio exatamente num momento que ninguém aguentava mais o sufoco e ele veio apontar, digamos, um culpado, que seria a mercantilização de tudo. E veio colocar uma tábua de salvação, que é o Estado. Então vamos exigir do Estado um dinheirinho para a nossa sobrevivência. Por mais que o discurso não tenha vindo desta forma, no fundo era disso que se tratava. Nos bastidores, a Iná, por exemplo, provocava, se bem que isso era muito mais uma conversa reservada, mas ela provocava, tudo isso é política social-democrata que já não deu certo. Falava, Iná, menos, não é nem política social-democrata, é muito menos que isso, infelizmente. Bom, não sei, agora o que a gente discute? Estado, política pública, mercantilização da cultura, grupo, a Lei Rouanet, o que interessa? Tudo isso é pertinente e tudo isso, de certa forma, o arte colocou e está na roda até hoje. Não sei, acho que começar com essa história da formação dos grupos, essa necessidade da formação de grupos lá atrás. Bom, o arte defendia, e está isso também no manifesto, e entendia que o teatro, para ter uma efetividade, ele tinha que ter continuidade. Ele não podia se reduzir a um evento, a um produto. Ele tem que ter uma continuidade. Daí uma companhia ou um grupo estável. Inclusive, quando a gente fala grupo, na verdade o programa de fomento não é só para grupo. O Tapa, por exemplo, é uma empresa. O que se colocava era a necessidade de você ter um corpo estável com um trabalho contínuo. Isso era fundamental.
mas a gente pode, digamos, era até aí que ele ia. Eu coloco de uma outra maneira, não negando isso, mas retomando o que eu falei, da falência do mercado. A cooperativa, quando surge, é para tentar organizar e dar uma forma administrativa para grupos teatrais. Grupo teatral, até hoje, do ponto de vista jurídico, não existe. O Engenho tem 37 anos de vida. Não existe, é nome fantasia. Aí fala, bom, é representado pela cooperativa, mas a cooperativa não é de grupo, é de indivíduos. É assim que a lei nesse país, ou seja, a maneira como a gente se organiza, não é reconhecida legalmente. Nós somos fora da lei. Juridicamente, a cooperativa foi uma tentativa meio que o que dava para fazer. Mas então vamos ter que discutir grupo e por que o trabalho contínuo. Então, para mim, o grupo ele surge, já disse e repito, porque não tem patrão que me contrate. Fundamentalmente por isso. Na maior parte dos grupos, se a Globo estalar o dedo, a debandada é geral, porque as pessoas precisam sobreviver. E eu não estou fazendo nenhum julgamento moral disso, tá? Não tem moral na minha fala, não. Que é bom, que é ruim, que é certo, errado. Não tem nada a ver com isso. Aí vem um chantilly por cima dizendo que não, que nós queremos ser dono do nosso trabalho, que nós queremos... realmente, nós queremos. Mas de onde veio essa vontade? E como ela foi desenvolvida? Então, quando o Arte se manifesta, já existia o grupo teatral. Ele já tinha história. E ele já era, naquele momento, o principal responsável por aquilo que havia de mais relevante na produção teatral do país. O que a gente fez foi olhar para a produção, não vai dar agora para entrar em todos os detalhes da discussão, tá? Foi olhar para a produção teatral, foi olhar para aquilo que existia e a gente fez uma escolha política. A nossa escolha política foi assim, aqui está um sujeito histórico que pode ser importante. É esse sujeito histórico, o grupo teatral, que eu nem discuti ainda que troço é esse, o grupo, que interessa para a gente em termos de que interessa organizar a produção nesses moldes. Portanto, quando a gente fala, não que o Arte tinha esse discurso nesses termos, algumas pessoas